E a partir deste mês, os clientes de planos de saúde vão gastar mais para manter a cobertura médica. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Silvio Guide, advogado especialista em direito da saúde. Silvio, obrigado pela participação. O Heródoto também aqui conosco para falar sobre um tema que sempre gera um pouco de revolta da população e com toda a razão. Primeiro, para entender por que esse aumento sempre vem muito maior do que outros aumentos de contas que a gente tem a pagar, Silvio. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Boa noite aos assinantes da Record News. Esse aumento vem numa proporção superior aos índices que corrigem a inflação, basicamente porque esses índices de correção da inflação, eles compõem uma parcela de aproximadamente 20% do índice da ANS de reajuste, né? E por que isso acontece? A expressão reajuste não é adequada para simbolizar esse aumento anual dos planos de saúde, que na verdade é uma espécie de recomposição a partir daquilo que as operadoras de planos de saúde gastaram no ano anterior. Tá? Então, 80% desta média, né, desta fórmula, tem como base de cálculo esse gasto total das operadoras de saúde, 20% o índice, o IPCA, né, o índice de preços dos consumidores, e aí forma esse valor, porque, enfim, não é só uma recuperação da perda inflacionária, da perda da moeda, mas sim uma recuperação daquele gasto que as operadoras tiveram com despesas de saúde dos seus beneficiários. Silvio, uma explicação para a gente aqui. Esse aumento atinge os chamados planos individuais, as pessoas vão lá e têm um plano no seu nome, atinge também o plano coletivo, às vezes são três pessoas, 4 ou 5 da família no mesmo plano. Como é essa correção? Pega os dois? Pega um só? Como é que é? Excelente pergunta, Heródoto. Vamos lá, né? Existem 3 categorias de planos de saúde, né? Os individuais e familiares, que são os mais conhecidos da sociedade, mas os menos comuns, tá? Os coletivos por adesão, que são planos com uma espécie de convênios firmados entre instituições de representação sindical, associações e assim por diante, e os coletivos empresariais, que são aqueles planos que atendem empregados de empresas que fazem contratos com planos de saúde. Este reajuste que nós estamos falando, ele só atende a primeira categoria, ou seja, os planos individuais ou familiares, tá? E os planos coletivos com menos de 30 vidas, que são considerados, ainda que empresariais, seguem a lógica do plano individual ou familiar. Então, este reajuste atinge essa parcela da população que consome planos de saúde. Silvio, esse cálculo que você falou há pouco sobre o reajuste, imagino que também engloba o lucro das empresas dos planos de saúde. Esse lucro é transparente? A gente tem como conseguir entender se esse lucro é abusivo ou não? Muitos criticam e dizem que no momento de pandemia as agências de saúde, os planos de saúde estão querendo lucrar muito mais do que outros setores. Como você analisa essas críticas? E vamos lá, né? Essa fórmula ela não coloca o lucro, né? Por isso os 80%. Os 20% remanescentes, que não fazem parte das despesas das operadoras, e sim do índice do IPCA, é porque o 20% restante dos gastos das operadoras estão com os gastos administrativos, pagamento de tributos e efetivamente o lucro. O lucro das operadoras, na proporção, no percentual, ele não é grande, tá? Gira na casa aí de 3% a 6%, né? Mas, óbvio, quando a gente coloca isso em valores absolutos, sem dúvida, é um valor significativo. O que me parece, Gustavo, é que falta incentivo para que operadoras gastem menos com saúde. E esses incentivos passam pela prevenção e proteção da saúde. A prevenção da saúde, ela é mais benéfica ao beneficiário, né? Ela traz menos custos para as operadoras e a gente poderia ter uma espécie de ganha-ganha. A operadora gasta menos e o beneficiário tem mais saúde.
Existem normas da ANS que regulamentam essa possibilidade de incentivo à prevenção e proteção da saúde, mas me parece que há pouco estímulo por parte da ANS que as operadoras de planos de saúde sigam essas alternativas que me parecem as mais eficientes e as que melhor poderiam resolver esse grande problema social. Silvio, mais uma explicação. Esse reajuste que você acabou de explicar aqui para a gente, ele tem o aval da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Ele é estabelecido por ela ou esse reajuste não tem intervenção governamental? Então, Heródoto, esse índice é estabelecido pela ANS. Ela coloca o índice máximo, né, nesse ano de 8,14%, e as operadoras só podem chegar até esse valor. Elas podem dar um reajuste menor, né? Mas esse percentual é estabelecido por ela, né? Óbvio que deriva não de um cálculo aleatório, mas de uma fórmula pré-definida numa resolução da própria agência. Silvio, ainda nessa linha, o Procon de São Paulo aqui vai entrar com uma ação em conjunto com a Procuradoria sobre os aumentos abusivos. O que simboliza o aumento abusivo? Ou seja, quem está em casa e receber esse aumento, como ele pode comparar? Você falou desse número aí, mas tem também o aumento de 2020 que foi congelado, ou seja, poderia estar embutido. Qual é a conta para eu saber, olha, meu plano está sendo abusivo no aumento? Muito bem. Gustavo, então vamos lá. Esse reajuste que começa a viger agora a partir de janeiro, ele é o reajuste que foi represado no ano passado por conta da pandemia, né? E o grande problema desse ano é que os consumidores vão conviver, para além desse reajuste represado, com o reajuste desse ano de 2021. Esse é o grande dilema, né? Faltou aqui habilidade, me parece, de todos os setores para tentar encontrar uma solução que não terminasse na mera suspensão temporária, tá? O reajuste abusivo, ele provavelmente vem de uma terceira alternativa de reajuste, além dessas duas que eu falei para vocês, que é o que a gente chama de reajuste etário. A cada faixa etária, que varia ali de 10, as primeiras faixas etárias, depois de 5 em 5 anos, você tem um aumento do custo que não é mais anual, é por conta do atingimento de certa faixa etária. Existem cálculos e limites estabelecidos pela ANS, né, com muita transparência, no site delas da ANS é fácil de encontrar. Se esses limites do reajuste etário forem ultrapassados, a gente estará diante de um reajuste abusivo. Do contrário, o pensamento meu, se o reajuste segue um limite imposto pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, não me parece que ele vai se formar isoladamente como abusivo, mas essa composição de reajuste monetário com reajuste etário, né, da inflação e do gasto das operadoras com o atingimento de uma idade, pode revelar, em algumas circunstâncias, essa abusividade. Silvio, posso entender que as prestações do plano de saúde do ano passado, de 2020, ficaram congeladas. E nós vamos pagar agora em 2021 o que a gente não pagou em 2020. E parece que suaves prestações de 12 pagamentos. É isso ou não? É isso, Heródoto. Esse me parece que foi o grande problema da agência. Acertou-se muito quando se decidiu represar esse valor. Só que de lá para cá, nenhuma medida a mais foi tomada. Então virou uma espécie de bola de neve, né? O que me parece é que faltou um pouco de habilidade em pensar em situações mais sofisticadas, né? Como essa de prevenção de saúde que eu citei, tão valiosa para tempos atuais, né? Ou tantas outras que a gente poderia, junto com audiências públicas, com consultas públicas, com a participação da sociedade, com a participação do próprio Procon, encontrar alternativas que não machucassem tanto o bolso do consumidor, mas que também não tivessem um impacto, Heródoto e Gustavo, na própria sociedade, porque as pessoas que não vão conseguir pagar vão migrar para o SUS, que é um sistema que é subfinanciado e superinchado. Então, todo mundo perde nessa história, né? O consumidor não tem condição de pagar, a operadora perde em número de beneficiários e o SUS, que já está muito assoberbado, recebe um número de vidas que não precisaria. Silvio, obrigado pela participação e pelas explicações sobre esses aumentos.